queridos, galerinha da IJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha com vocês. Hoje é a nossa aulinha de português. E vocês como estão? Estão respondendo a atividade? E aí, galera, deixem moleza, vamos lá responder, enviar, conversar com os professores de vocês também, ainda manter esse contato assim, né, entre as atividades. Não deixe de estudar. Vão lá no portal, acesse, dê um likezinho que ainda não deu, veja as outras aulas lá, tem muita aula ótima, como eu já falei para vocês, e vários professores de outras matérias, e vocês estão buscando mais conhecimento, não perde nada, certo? Então, hoje vamos para a página 162 do material de vocês, que vocês têm. E o tema é o que é a linha do tempo. Vamos ver um pouquinho para que serve. Vou compartilhar aqui o material com vocês e vamos descobrir para que serve a linha do tempo. Ela envolve o quê? Então, vamos ver aí esse tema. E o que é uma linha? É aquela de costurar, é aquela linha do pensamento. Vamos saber o que é essa linha do tempo, para que é que ela serve. E às vezes, muitas das vezes, não tem linha do tempo. E quem quer saber do tempo? Nós queremos saber do tempo, sim. O que foi que aconteceu? O que está ocorrendo agora com nós, né, nesse período de 2020? Daqui a 5, 10 anos, quem é um pouco jovem é que vai entender mais um pouco da dimensão por causa da história que vai ficar, né? Vai voltar nessa linha do tempo para saber mais conteúdo sobre isso. Um jovem, né, que nasceu nesse ano mesmo, então vai ter que descobrir pela linha do tempo. E nós também estamos descobrindo muita coisa que ocorreu que a gente não viveu, né? Não passou. Nosso papel de parede, aprendizagem ao longo da vida. E aí, o tempo e a história. Vamos lá saber um pouquinho. Para que serve o tempo? Para que serve o tempo? Contar a passagem dos momentos. Tempo histórico, que está relacionado às mudanças na sociedade humana. E aí, galera? O histórico está relacionado à nossa, né, a nossa mudança, as nossas vistas do cotidiano, né, na sociedade humana. Tempo histórico. O tempo histórico tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas. O tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo. E por isso que a gente fica, né, sabendo o que foi que aconteceu logo no começo, né, da história do Brasil, como surgiu, porquê, pelo tempo histórico. Pelos historiadores, os antepassados vêm contando e vêm, né, catalogando, escrevendo livros, folhas, documentos. Então, a gente fica sabendo de tudo isso pelo tempo histórico. A contagem do tempo histórico. O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo. Por esse motivo, no decorrer da história, foram elaborados inúmeros calendários. É presente naquela outra aulinha, né, vimos os calendários, a contagem de tempo, que tem vários tipos de calendário. Calendário solar, a translação de 365 dias.
Tem o lunar, a base da Lua, o lunisolar, Lua e Sol, e o sideral, aparecimento da estrela Sírio. Então, temos aí esses quatro, né, calendários da história, do período. Os calendários antigos, temos aí o egípcio, chinês e o maia. Os calendários atuais, né, o que a gente se baseia muito agora, o mundo, né? Reforma de Júlio César, calendário gregoriano, o calendário chinês e o calendário judaico. Formas de se registrar a passagem no homem no tempo. Arquivos, museus históricos e de artes. Prevenção de patrimônio, tombamento. No caso aqui, a forma de registrar é quando a gente vai em museu, né? Tem lá aqueles papéis, os livros, aqueles que a gente chama de não é bem agenda, mas quando a pessoa vai colocando, né, o que está se passando, o que está ocorrendo. Não é só da própria vida, e sim uma forma de estar relatando o que ocorreu. Então, muitos têm museus, né, aí, outros também têm em sua própria casa, que quando a pessoa, né, falece ou faz doação, aí tem prevenção do patrimônio, no caso é tombado, tem um tombamento, é igual a construções, né, e aquelas fachadas bem antigas, aí fica tombada e é prevenção da patrimônio da humanidade. História e memória. A memória é a capacidade de adquirir, aquisição de armazenar, consolidação e recuperação, informações disponíveis, seja internamente no cérebro, que é a memória biológica nossa, seja exatamente em dispositivos artificiais, né, que são memória artificial de computador, agora é artificial. Se der uma pane ou qualquer coisa, se não guardar numa nuvem, né, e ficar lá guardadinho, aí pode até perder, mas a maioria, né, nessa rede que, mesmo dando um problema no computador, não se perde. A memória focalizar coisas específicas requer grandes quantidades de energia mental e deteriora com a idade. É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias. A nossa memória. Característica da memória: seletiva, necessita de estímulos, individual e também coletiva. A de estímulo é porque sempre temos que estar contando, relembrando, então precisa de estímulos para estar revivando sempre essa memória. A individual, né? Cada um tem o seu papel de como contar de sua memória, tem um momento. A coletiva, quando é de um grupo, né? Grande, familiar ou não, mas no nosso caso agora, aí quando teve a Segunda Guerra, foi o que? Coletiva, foi não atingiu só uma categoria de pessoa, né? O mundo todo a Segunda Guerra. E agora essa pandemia que também atingiu, né? O mundo todo ficou em tensão, em pavor. E qual a relação da história e a memória? A memória, a partir da escola dos análises, nova história, pode ser utilizada como fonte através da história oral, diários e etc. Então, a relação da memória e a história é isso aí, a ser guardado. Traduzindo assim, ela acontece, então tem que ser passado para escrito, como muitos, né, já
já deve ter feito aí revista, já deve ter feito o seu documentário ou alguma coisa. Então, isso daí já está sendo guardado, relatado. Muitas também relatos, né, de pessoas que morreram, de pessoas que tinham sua história, de famílias. Então, isso tudo aí está sendo uma história, né? E também agora vai ficar gravada em muitas memórias de muita gente, porque da grande maioria, né? Muita gente da grande maioria. Então é isso aí, tanto oral como escrito, né? Como os diários aí de cada pessoa. E agora, o nosso desafio. Qual é a importância do tempo e história para a humanidade? Qual é a importância? O que é que vocês acham? E a resposta pessoal. O que é que vocês acham do tempo e a história para a humanidade? Qual é a relação? Tem alguma coisa a ver? Precisa? É necessário? Então vocês vão relatar só um pouquinho, dizer qual a importância desses dois para nós, todos nós. Aqui tem a mensagem da semana. Estudem, estude com dedicação. E nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Minha mensagem para a semana de incentivo aí para vocês, hein, galera? Então, estude, 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 estude. Nunca paremos de estar reavivando também a nossa memória, né? De estar guardando várias informações na nossa caixinha de surpresa. Aqui ao lado tem um link da atividade, responda, envie ao professor, monitor de vocês. E tenham todos uma ótima semana, fiquem em paz e até a próxima aula, se Deus nos permitir.